Pope and doctor, a wine chair. All it please, I'll say amen. Suja. Voltaram à discrepância e a fazer organizações. Vocês tiveram que se comprometer sobre a palavra. E cada vez que Deus enviava algo novo, vocês não puderam recebê-lo. Isso é certo. Discrepância novamente. E notem, como eu disse outro dia, essa primeira casca que sai desta raiz, entra as folhas e sobe até a borla, então volta para dentro do talo novamente e sai. Aquela pequena casca de trigo quase parece com o próprio grão. Porém, quando você abre, não há nenhum grão ali de modo algum. É somente um protetor pelo qual cresce o grão. E isto morre também, e a vida sai disto e entra no grão. Notem, assim que eles chamaram as igrejas que semearam, nós verificamos hoje que as nossas assim chamadas igrejas, até mesmo aos nossos pentecostais, nós saímos. Nós não poderíamos ser satisfeitos, nós tivemos que fazer os nossos próprios grupos. Tudo surgiu, nós tivemos que ter isto, nós tivemos que ter isto, nós tivemos que ter um outro grupo. Este sujeito se levantou e disse, ele vem sobre uma nuvem branca. Um outro diz, ele vem sobre um cavalo branco. Certo, nós faremos dois grupos. Está vendo? O que é isso? A semeadura de discrepância. Quando ele vem, seja como for, ele interpretará a sua própria palavra quando ele vier. Vamos esperar até esse tempo. Falando sobre isso, você nem mesmo capta a mensagem do dia. Sempre apontando para o que Deus fará, ou para o que Ele tem feito, e ignorando o que Ele está fazendo. Essa é a maneira que nós trazemos discrepâncias nisso. Agora, nós notamos que hoje nossas igrejas, todas as nossas igrejas têm semeado aos ventos, e nós estamos ceifando a tempestade. Nós não temos os encontros de oração. Nós não temos os cultos que costumávamos ter. Qual é o problema? Nós temos afrouxado em tudo. Olhem até mesmo as nossas igrejas pentecostais, cheias de mulheres com cabelos cortados. Isso costumava não ser permitido. Caras pintadas, usando esmalte nas unhas, todos os tipos de sujeiras. Tomam um homem aqui como riques e assim por diante, casados 3 ou 4 vezes e diáconos. Oh, que discrepância! É a sujeira! Como eles fazem isso? Deus não teria isso em sua igreja. Eles têm que ir até uma organização para entrar nisso. Alguém tem medo de dizer algo sobre isto porque eles seriam expulsos da organização. Deus, dá-nos homens que não estejam conectados com nada a não ser com Deus e com sua palavra, que dirão a verdade sobre isto. Isso é exatamente o que nós necessitamos. O que nós temos feito? Semeamos discrepância. Nós temos semeado aos ventos e agora nós estamos ceifando a tempestade. E eles estão agora sendo ajuntados para a queima. Jesus disse, colhei primeiro o joio, em molhos, e então colocai todos os molhos em um monte, e eu os queimarei. Há um pequeno molho chamado metodista, batista, presbiteriano, luterano, todos eles estão se juntando no Concílio Mundial de Igrejas. O que é isto? Atai-os primeiro. Aleluia! Vocês notaram? Ele ajunta o joio primeiro. Os afasta do trigo. Os separa. Ajuntai-os e queimai-os. Todos eles hão de ser queimados com os juízos de Deus, por semear discrepância entre as pessoas. Coisas que eles, tendo uma forma de piedade e negando o poder da mesma, negando a palavra, somente sustentando alguns ritos religiosos, de algum dogma que alguém tem injetado, tentando colocar na palavra de Deus. Isso não operará. Isso é uma discrepância. Eu grito hoje como foi o grande profeta do passado, Amós, quando ele desceu naquela cidade e disse, eu não sou profeta, nem um filho de um profeta. Porém, se o leão ruge, quem não temerá? Quando Deus fala, quem não profetizará? Ele predisse juízo sobre aquela geração, disse, o próprio Deus que vocês afirmam servir destruirá a vós. Vocês anotem isso. Está na fita, e vocês se lembrem. O próprio Deus que essas pessoas agora que estão ajuntando toda esta grande seara do Concílio Mundial de Igrejas. E vocês terão que entrar nisto, vocês não podem permanecer fora disto, ou vocês estarão individualmente fora disto, ou vocês entrarão nisto. Não vai haver terreno neutro. Isto será a marca da besta. Ninguém poderia comprar ou vender, exceto aquele que tem a marca, ou tem a discrepância. Agora permaneçam fora disto. Saiam disto! Fujam disto! Permaneçam longe disto! O Deus que eles afirmam servir os destruirá. O grande Deus de amor. Que não dizem, bem, Jesus orou para que todos nós fôssemos um.
Então ele também disse, como podem andarem juntos dois, andarem juntos, a não ser que eles estejam de acordo? Ele disse, como ele e o Pai são um. E o Pai era a palavra, e ele era a palavra feita manifesta. Ele era um com o Pai, porque ele era a manifestação da palavra prometida de Deus. E assim é isso hoje ou outro qualquer dia. Sim, Senhor, esse Deus é um. Ele deseja que nós sejamos um. Como pode este ser um, este negando o nascimento virginal, e este não? Nega a cura divina e isto, aquilo, todos eles em uma confusão como essa. Alguns deles nem mesmo creem em Deus. Creem que ele era um filho de Deus. Creem que ele era o filho de José, chamado Filho de Deus. Certamente, os irmãos gêmeos dos luteranos, os zwinglianos, creem nisso. Que ele absolutamente era somente um bom homem. A ciência cristã disse que ele era um profeta, somente um simples homem, que ele não era divino. Ora, se ele não era divino, ele é o maior enganador que o mundo já teve. Ou ele não era nada, ele era divino, ele era deidade, ele mesmo feito carne entre nós, na pessoa do Filho de Deus. Certamente, isso é o que ele era. Agora, nós vemos que a discrepância tem entrado. Nós sabemos que está aqui. Ninguém pode negar isso. Oh, que coisa! Somente notem. Ele destruirá esse grupo que afirma estar servindo a Deus. Observem isto. Deus plantou a sua semente. Eu estou encerrando, porque é tempo de começar a fila de oração. Deus plantou a sua semente, e sua semente é Cristo. Eu vou pregar sobre isso em umas poucas noites, aonde Deus decidiu colocar o seu nome. O Senhor permitindo, possivelmente em um dos cafés da manhã, quando eu tiver um pouco mais de tempo. Olhem, ele é o único caminho de escape, ele é a única potestade verdadeira, ele é o único Deus verdadeiro, não há nenhum outro além dele. Eu sou Deus e o único Deus, ele disse. Jesus disse, este é o mandamento, ouve, ó Israel, eu sou o Senhor vosso Deus, somente um Deus. Eu sou ele, por que buscais um outro? Um outro virá, eu venho em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Porém, um outro virá em seu próprio nome, e a ele vós recebereis. E eles fizeram isso em Niceia. É você um cristão? Eu sou batista. É você um cristão? Eu sou pentecostal. É você um cristão? Eu sou metodista. Um outro nome. Porém, quando isso se trata desse nome de Jesus Cristo, eles somente vão tão longe disso quanto eles possam. Eles não desejam nada a ver com isto, pois ele é a palavra. E a palavra declara a si mesma. Notem, o único caminho de escape. Ele é a rosa de Saron. A Bíblia disse que ele era. Cada título na Bíblia de Deus pertence a Jesus Cristo. Ele era o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Aquele que era, que é e que virá. A raiz e descendência de Davi. Tanto raiz como descendência de Davi. A estrela da manhã, a rosa de Saron, o lírio do vale. O Alfa, o Ômega, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tudo em Jesus Cristo. Ele era a manifestação completa de Deus Jeová, feito carne para habitar em nós. Isso é exatamente o que ele era. Ele era a rosa de Saron. O que eles fizeram com a rosa de Saron? Eles a espremeram, amassaram-na para obter o perfume dela. Uma linda rosa tem que ser espremida para se obter o perfume da rosa. E isso era uma linda vida. Nunca houve uma vida vivida como esta. Porém, ela teve que ser espremida no Calvário. Estão vendo? Eles tomaram a unção da rosa de Saron e colocaram isso sobre Arão. Ele tinha que ser ungido com isso para entrar diante do Senhor no lugar santo. No santo véu, ele teve que ser ungido com a rosa de Saron para entrar para aspergir o propiciatório a cada ano. E essa unção devia estar sobre ele, um suave aroma ao Senhor, levando o sangue do cordeiro diante dele, depois que tinha também sido aspergido pelo cordeiro. Romãs e sinos em volta de sua vestimenta, ele tinha que andar com um certo passo, tocando Santo, Santo, Santo ao Senhor. Notem, ele é aquela rosa de Saron, aquele aroma suave, a unção sobre o seu povo. Você não pode vir diante dele com algum credo, alguma outra coisa, porém ungido com essa rosa de Saron, a palavra. Ele é também o lírio do vale. Agora, como você obtém ópio? Você obtém ópio quando você toma um lírio e o espreme. Você obtém o ópio. Os médicos usam isso em seus laboratórios. Tomam um homem que está nervoso e frustrado, ou uma mulher, ela sente que irá enlouquecer, ela está andando para cá e para lá e gritando, ela está histérica. Um médico toma um pouco do seu ópio de lírio e injeta isso no seu braço, ou veia em algum lugar, ou na do homem, e eles se acalmam. Está terminado por um tempo.
Porém, somente tão logo que esse ópio se acabe, aqui voltam eles novamente, pior do que eles jamais foram. Porém, eu lhes direi, amigos, isso é somente um tipo do genuíno ópio do lírio do vale, do qual eu conheço. Ele é o lírio do vale. Ele foi espremido no Calvário. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Com suas pisaduras, nós fomos sarados. Essa espremida das flores, ele foi uma flor. Ele foi a maior flor que alguma vez cresceu. Foi este lírio do vale e esta grande rosa de Saron. Agora, ele paira hoje à noite, estendido entre os céus e a terra. Eu creio, ele estava naquele tempo o melhor para tirar o pecado do mundo e trazer a cura de volta ao mundo. E a Bíblia disse que ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Amigo, quando Deus falou a Moisés no deserto, o qual era um tipo dele, para levantar uma serpente de bronze. E o bronze representa o pecado julgado. A serpente de bronze representa o pecado já julgado. Como bronze é juízo divino, como o altar de bronze, aonde os sacrifícios eram colocados. E também Elias olhou para cima e ele disse que os céus se pareciam como bronze. Juízo divino sobre uma nação incrédula que havia se apostatado de Deus. O bronze representa juízo divino. E a serpente representava o pecado já julgado. E Jesus foi essa serpente, feita pecado por nós, e tomou o juízo de Deus sobre ele. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Oh, Deus tem o seu armário cheio de ópio hoje à noite para você. Amigo cristão, você que está enfermo e sofrendo. Oh, você está cansado. É somente tão difícil para você. Você não pode suportar muito mais tempo. Você irá enlouquecer nesse dia moderno que nós estamos vivendo. Vocês escutaram Lifeline hoje à noite? Aquilo que eles disseram que a Rússia diz em 55, que eles absolutamente tomariam o controle completo do mundo inteiro? Antes que isso possa suceder, o rapto tem que vir. Deste modo, quão perto está isto, amigos? Está aqui, bem próximo. Você não irá buscá-lo hoje à noite com todo o seu coração? Ele é o lírio do vale. E ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele está aqui hoje à noite para levantar-se entre o seu povo. Exatamente como Moisés levantou o sinal do pecado, julgado. E não só o pecado, como também a doença. Lembrem-se, Jesus disse, como Moisés levantou a serpente de bronze, assim deve o Filho do Homem ser levantado. Para que Moisés a levantou? Pelo pecado, incredulidade e pela enfermidade. Jesus foi levantado também pelo pecado, enfermidade e incredulidade. Ele foi a mesma coisa. Agora, hoje à noite, nos dias quando nós temos essa grande discrepância, Jesus Cristo prometeu em Lucas que nesse dia, antes da vinda do Senhor, que seria semelhante aos dias de Sodoma. E quando o Filho do Homem se revelaria, como o Filho do Homem se revelou a Abraão ali embaixo, Elohim, Deus feito carne entre as pessoas, e habitou ali com Abraão e mostrou a ele, lhe disse o que Sara estava pensando, estando detrás dele na tenda, a qual ele nunca havia visto. Disse a ela o que ela, e a chamou pelo nome de Sara, Abraão, não seu nome Abrão, com o qual ele nasceu, porém Abraão. Não Sarai, S-A-R-A-I, porém S-A-R-A. Aonde está tua esposa Sara? Disse, ela está na tenda detrás de ti. Disse, eu irei lhe visitar de acordo com o tempo de vida. E ela riu. Ele disse, por que ela riu? Agora Jesus disse, pouco antes desta discrepância ser reunida e queimada, que o Filho do Homem se revelará da mesma maneira como ele se revelou então. E isso é, o que é isso? Isso é o levantamento outra vez diante de vocês. E Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Vocês creem nisso? Vamos inclinar as nossas cabeças então para orar. Querido Deus, nós te amamos. Tua palavra é tão substanciosa para nós, Senhor. Nós simplesmente a amamos. Nós vivemos por ela, Senhor. Parece que a nossa capacidade nunca é suficiente. Nós somente amamos nos assentar à tua mesa, em volta de tua palavra, e gozarmos as bênçãos. Senhor, quando nos reunimos desse modo, irmãos e irmãs, que têm sido comprados pelo sangue do Filho de Deus, os quais são a compra do teu sangue. E nós nos reunimos aqui hoje à noite, Senhor. Nós temos dedicado estas noites para orarmos pelos enfermos. E de acordo com as Escrituras,
Tu disseste que pelas pisaduras nós fomos sarados. Não é necessário que oremos, então, somente confessar os nossos pecados, pois pelas tuas pisaduras fomos, tempo passado, sarados. Oh, que dia de salvação! Que promessa feita por Emanuel! Isso é certamente a verdade. Tu disseste um pouquinho mais e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, pois eu, o pronome pessoal de eu estarei convosco, mesmo em vós, até o fim do mundo. E no fim do tempo, esta grande consumação, tu disseste, pouco antes que isto suceda, isto será exatamente como foi antes que o fogo caísse em Sodoma e queimasse completamente o mundo gentio. Que viria uma revelação novamente do Filho do Homem da mesma maneira como foi em Sodoma. Pai, que as pessoas não falhem em ver isto. E eu oro, Deus, como uma pequena coisa rude, se eu disse errado, me perdoa, engrenando em outra velocidade. Eu os amo, Senhor. Eu oro que eles não falhem em ver isto. Que esta seja uma das grandes noites, Senhor. Possa cada enfermo, aflito, cego, seja o que for que esteja aqui dentro, Senhor, ser curado hoje à noite. Possa cada pecador ser salvo, bem dentro de seus corações agora, que eles são incrédulos e que eles possam aceitar Cristo neste momento. Concede isto, Pai. Estão todos em tuas mãos. Nós nos encomendamos a Ti para te ver vir entre nós. E Tu disseste em São João 14:12, aquele que crer em mim, as obras que eu faço, ele também as fará. Como nós sabemos que Tu te fizeste conhecido às pessoas, pois Tu foste aquele profeta que Moisés disse que se levantaria. Eles não haviam tido profetas por centenas de anos. A discrepância estava por todos os lados. Porém, todavia, a palavra de Deus tinha que ser cumprida. Assim que a palavra se tornou carne, e assim o fez a discrepância. E, Pai, nós vemos isso novamente hoje. A discrepância se tornando um grande rolo. E nós vemos a palavra vindo da mesma maneira. Abençoa-nos hoje à noite, Pai. Nós nos encomendamos a Ti com Tua palavra. Seja o que for que Tu tenhas necessidade que façamos, faz conosco, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Sejam bem reverentes. Nós não sabemos o que ele disse. Ele pode estar querendo nos dizer algo. Deste modo, somente sejam bem reverentes só um momento. Amém. Vocês alguma vez leram Escritura aonde o inimigo estava vindo e eles estavam todos reunidos e o inimigo era uma força tão grande e o Espírito de Deus caiu sobre um homem. Ele disse, e ele profetizou e disse aonde ir e esperar. E eles destruíram os seus inimigos. Aí isto vem novamente. Aí está o lugar para destruir o seu inimigo. Estão vendo? Tomem a mão de Deus. A mão de Deus é Cristo, naturalmente, a palavra. Deste modo, tomem isso em seus corações hoje à noite, enquanto nós chamamos a fila de oração. Eu creio que Billy entregou os cartões de oração novamente hoje. Vamos tomar B85. Na última noite, nós tínhamos 15 na última noite. Nós normalmente tentamos tomar por volta de 15 numa noite. E então segure seu cartão. Nós o chamaremos agora. Vamos tentar por volta de 15. 85. B, como Branham. Você sabe. B85 ao 100. E nós, vamos ver, quem tem B85? Levante sua mão. Você tem certeza? Ali atrás, está bem. 85, vem aqui. Agora, meu filho, assim que pode haver estranhos aqui, não saberiam como isto foi feito. Meu filho vem aqui, ou alguém. Se ele não pode vir, o irmão Borders, alguma outra pessoa, algum homem vem e toma esses cartões, 100 deles, e fica diante do povo e os mistura juntos. Deste modo que se ele lhe dá um cartão, ele não pode lhe dizer que você estará aqui na plataforma. Ele não sabe disso. E nem eu. Eu venho cada noite, somente tiro por volta de 10 ou 15, algo dessa maneira, nos cartões. Isso não tem nada a ver com sua cura. Você pode estar assentado bem aí. Veja, na última noite, quantos estavam aqui na última noite? Vamos ver as suas mãos. Como as pessoas foram curadas por todo o encontro? Agora foi 85, 86, 87, 88, 89 e 90.
que venham agora mesmo. B, 85, 86, 87, 88, 89, 90. Isso seria 1. Seguramente necessitamos de alguém. Aqui está um outro. Sim, isso completa. 90. 90 a 100 agora. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 8 e 9. Se você não pode se mover, se você é... Eu vejo que nós temos 2, 3 cadeiras de rodas aqui agora. 4 delas. Eu creio, eu posso ver. Se você tem um cartão de oração, é o seu número que é chamado, e você não pode mover-se, somente levante a sua mão. Nós faremos chegar aqui. E se você não tem nenhum cartão de oração, somente se assente ali e ore e diga, Senhor Jesus, deixa que seja eu hoje à noite. Quantos aqui dentro não têm um cartão de oração? Levante a sua mão. Oh, que coisa. Está bem? Agora vamos somente dizer isto. Eu espero que isso não pareça sacrílego. Porém, houve uma pequena mulher uma vez que não tinha cartão de oração, nós diríamos. Ela foi pressionando através da multidão. Ela disse, agora ouçam bem. Se eu puder tocar as vestimentas desse homem, eu sararei. Quantos conhecem a história? Está bem? E o que ela fez? Ela o tocou e foi, se assentou, e Jesus virou. Ele sabia aonde ele estava. É isso certo? Ele sabia qual era o seu problema. É isso certo? Ele sabia qual era o seu problema, assim que ele disse para ela qual era o seu problema. E ela sentiu em seu corpo que o fluxo de sangue havia parado. É isso certo? Por que razão? Ela o tocou. Agora, quantos cristãos aqui hoje à noite que sabem, de acordo com Hebreus, o livro de Hebreus, que Jesus agora é um sumo sacerdote, o sumo sacerdote que pode ser tocado pelos sentimentos de nossas enfermidades? É ele? Está bem. Se ele é o mesmo sumo sacerdote, o mesmo ofício, sumo sacerdote, como ele atuaria então? Ele atuaria exatamente da mesma maneira que ele atuou então. Vocês creem nisso? Ele atuaria exatamente da mesma maneira que ele atuou então. Se vocês podem crer nisso. Está bem. Quantos creem nisso? Levantem suas mãos. Digam, eu verdadeiramente creio nisto. Está bem? Antes que eles formem a fila de oração, vamos ter uma fila de oração ali fora. Eu sei que ele está aqui. Eu sinto a sua presença e eu sei que ele está aqui. Venham. A fila de oração está pronta? Eu ia chamar ali. Vocês somente orem. Somente olhem nessa direção e orem. Somente creiam nele. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Hallelujah. It's dripping with blood. Yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel, it's dripping with blood. The blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. The first one to die for this Holy Ghost plan was John the Baptist, but he died like a man. Then came the Lord Jesus. They crucified him. He preached that the Spirit would save man from sin.